boa noite, queridos e amados irmãos, em especial aos irmãos trabalhadores da Casa Espírita Mãos Unidas, da qual faço parte com muita gratidão e com muito orgulho. Gostaria de, na noite de hoje, saudar a cada um de vocês e agradecer a Deus por poder estar interagindo aqui através deste meio de comunicação. Antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos ligando a Deus Pai de amor e bondade, ao Divino e Amado Mestre Jesus, aos luzeiros do plano maior, agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui e pedir que derrame suas bênçãos de saúde, de amor, de paz, de equilíbrio sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares e amigos queridos, sobre todos os nossos irmãos de caminhada, encarnados ou desencarnados, mas em especial, Pai, que os teus luzeiros visitem neste momento aqueles irmãos que ainda não conhecem as palavras do Cristo, aqueles irmãos que ainda têm os seus corações acorrentados no materialismo exagerado, acorrentados nos desejos de vingança, nos falsos valores morais, aqueles irmãos que ainda acreditam que levar vantagem é o melhor caminho. Que cada um deles seja visitado por um dos teus luzeiros, Senhor. E que ao se aproximar, eles sintam a presença doce do nosso amado Mestre e amigo incondicional, Jesus, reacendendo dentro dos seus corações a centelha divina, a centelha de luz, despertando as suas consciências para se aproximarem dos ensinamentos do Mestre, para buscarem se tornarem a cada dia melhores. Visita também, Pai, os lares dos frequentadores das nossas casas, os lares daqueles que nos pedem preces e todos aqueles que se encontram acometidos de qualquer espécie de doença, seja do corpo, seja da alma, que nós possamos sentir a presença dos Espíritos amigos a nos intuir e nos fortalecer para a caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Gostaria de refletir com vocês sobre uma parte do livro Vida Saudável, Evangelho de Jesus e Saúde Mental, do Leonardo Machado. Este livro faz parte dos livros do Clube do Livro, que nos traz todo mês um livro diferente. Não é escolha nossa, é um livro que vem diretamente do Clube do Livro, mas todos recheados de muito ensinamento. Livros que tocam na nossa alma, que acalmam as nossas emoções, que nos trazem aprendizado, principalmente dentro da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. No capítulo 14 deste livro, maravilhoso por sinal, nós temos o seguinte título: Deixando a vitimização de lado. Leon Denis nos diz: o homem constrói o seu próprio futuro. Que futuro nós estamos construindo para nós, meus irmãos? A quais energias nós estamos nos ligando? O que estamos fazendo das nossas vidas? Uma jovem tinha uma música preferida. Vou ler um pequeno trecho, até porque cantar não é uma habilidade que eu tenha desenvolvido. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim,
porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei e me deram tão somente incompreensão. Depois de receber todo o zelo dos pais, talvez zelo demais, diga-se de passagem, ela ainda reclamava. Meu pai sempre preferiu a minha irmã caçula e eu sempre era o patinho feio da família. Mesmo o marido tendo grande paciência com as constantes variações de humor a que se entregava, ela não conseguia observar os valores do esposo e após vários anos de casamento queixava-se. Eu perdi 12 anos da minha vida com você. Todo o meu sofrimento e o meu fracasso é culpa sua. No trabalho, quando recebi alguma advertência do chefe, não importando a forma equilibrada que fosse, ou o fato de ela realmente estar errada, sempre ponderava com os outros colegas. Ele me persegue. Eu não entendo o motivo. Muitas vezes, quando cruzava com algum conhecido e este não falava, mesmo que por distração, ela era só queixume. Fulano deve ter ficado rico. Não fala mais comigo. Duvido que se eu fosse igual a Cicrana, ele faria isso. E de queixa em queixa, ela ia vivendo. Após ouvirmos essa história, acho que todos nós podemos nos identificar em alguns momentos com essa personagem. Em alguns momentos das nossas vidas, nós costumamos culpar os outros de como nos sentimos, de por que agimos de determinadas formas. Precisamos amadurecer isso dentro de nós. Um dos maiores obstáculos para o bem-estar pessoal é o crescimento espiritual, é a postura de vitimização. É bem verdade que há situações extremas em que ela predomina, como em muitos transtornos de personalidade. Outros sim, é comum vê-la fazer morada em momentos de doenças graves, em que a pessoa acaba ficando muito fragilizada e cercada de cuidados. No entanto, vemos-la igualmente desfilando nas passarelas dos acontecimentos diários de pessoas aparentemente saudáveis psiquicamente. Nós, meus irmãos, somos às vezes espíritos tão infantis. Lemos, mas pouco entendemos. Vemos, mas pouco enxergamos. Ouvimos, mas pouco abstraímos daquilo que a nossa audição recebe. Isso acontece porque a vitimização é uma característica da imaturidade psicológica e espiritual em que grande parte dos seres ainda se encontra. É o lado histérico do ser. Até certo ponto, todos, mesmo na atual existência, passamos por ela. Na infância, por exemplo, além de um egocentrismo próprio da criança, tínhamos dificuldade em assumir nossas responsabilidades em algumas situações. Jogávamos as culpas nos outros, notadamente em nossos pais, ou nos utilizávamos da mentira. Com o tempo, no entanto, é desejável e esperado que se amadureça e que se abandone essas atitudes infantis. Dificultando esse amadurecimento, é verdade, existe toda uma tendência cultural que é bem mais comum em países latinos como o Brasil, de ao adotar condutas paternalistas, acabar vitimizando o outro. Colocamos o outro como coitadinhos, até como forma de vê-lo com um olhar mais terno, e assim deixar as fibras do nosso coração serem tocadas para ajudá-lo. Lembrando que já fomos alertados há muito tempo atrás que não podemos apenas dar o peixe, que precisamos
e ensinar a pescar. Apesar disso, a doutrina espírita não se cansa de combater tal postura, indicando-nos a posição de responsabilidade que temos para com os acontecimentos da vida, sobretudo quando enfatiza a multiplicidade e o entrelaçamento das existências. Isso porque o destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Kardec explica ainda que os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Kardec, 2017, capítulo 25, item 4. Lendo esse trecho, meus irmãos, lembrei de uma historinha. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de histórias, que conta que o mestre caminhava numa estrada barrenta com 2 discípulos. Havia chovido muito e alguns carros haviam atolado. Passaram por um homem cujo carro estava atolado e ele, de joelhos no barro, orava e rogava a Deus que lhe mandasse socorro. O mestre olhou e continuou caminhando com seu passo manso. Alguns quilômetros adiante, um outro homem, todo embarrado, dizendo alguns palavrões, alguns xingamentos, havia juntado umas pedras, um pedaço de madeira, colocava embaixo do pneu do carro e tentava desesperadamente sair do atolador. O mestre parou, olhou aquela cena, fez sinais aos discípulos e disse: vamos ajudar este homem. Ajudaram, empurraram e o carro saiu do atoleiro. O homem ainda gritou se eles queriam carona e o mestre apenas acenou, agradecendo e abanando, fazendo sinal para que ele seguisse. Caminharam por alguns minutos em silêncio. E um dos discípulos, inconformado com a situação, questionou o mestre: lá atrás encontramos um homem que de joelhos implorava a intercessão das divindades a fim de que viessem até ele lhe prestar socorro, e nada fizemos. E este que proferia palavrões, você pediu que nos ajudasse? O mestre simplesmente sorriu, olhou para o discípulo e disse: meu querido irmão, não podemos esperar que Deus venha fazer por nós aquilo que nos cabe. Então precisamos, meus irmãos, buscar a solução para os nossos problemas em nós, através de nós, nos colocando a caminho, nos colocando em movimento. Do mesmo modo, Jesus não fez por nós o trabalho que nos compete realizar, nem nos colocou na posição de vítimas. Manso e paternal, porém profundamente sábio, indicou que aqueles que desejassem segui-lo deveriam pegar a parcela de dificuldades que a cada um competia e prosseguir. Simbolizou isso no compromisso de cada um carregar a sua cruz. Outro sim obtemperou que cada um deveria dar conta da própria administração. Sendo assim, é preciso uma postura de equilíbrio, nem pegar em demasia o que não é nosso, numa atitude de culpa, como uma palmatória do mundo, porque isso acaba por deseducar aqueles que parasitam as nossas custas e nos paralisa no sofrimento, nem colocar nos ombros dos outros o que nos compete, numa postura infantil, porque isso termina por adoecer os que estão ao nosso redor e nos paralisa na imaturidade.
Precisamos ter em mente, meus irmãos, que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós e que nós precisamos saber diferenciar umas das outras. Por exemplo, as feridas, os machucados que os outros nos causam não dependem de nós, é uma escolha deles. Agora, a cicatrização dessas feridas e desses machucados, isso depende de nós. Esta é a nossa parte. Como nós vamos cicatrizar? Como nós vamos administrar esses sentimentos? Nos sentindo como vítimas? Ou nos colocando de uma forma saudável, através do autoequilíbrio, do autocontrole, da busca através das preces? Outra situação é quando perdemos o emprego. Perder o emprego não depende, na maioria das vezes, de nós, desde que, logicamente, estejamos fazendo um bom trabalho, sendo responsáveis e bons profissionais. Mesmo assim, às vezes perdemos o emprego. Mas o que vamos fazer com essa situação? Nos lamentarmos? Nos vitimizarmos? O que depende de nós é aproveitarmos este momento para refletirmos sobre as nossas vidas e quais são as estratégias para ir em busca de um novo emprego. O que eu quero? Para onde eu vou mandar currículos? Por que eu vou mandar currículos? Estudar sobre as empresas às quais eu vou mandar currículos. Então, o que nos acontece muitas vezes não depende de nós, mas a forma com que administramos esses acontecimentos. Também com relação à doença. A doença inúmeras vezes bate às nossas portas. Vou me sentir injustiçado por Deus? Vou achar que não merecia passar por essa situação? Vou sentar e esperar a morte chegar? Ou vou ter esperança e fé? Esperança de cura, esperança de mais um tempo por aqui. Mas se for a causa das nossas mortes, estaremos partindo para o plano espiritual, onde é a nossa pátria verdadeira, mas que vivamos sem nos vitimizarmos e sem causarmos maiores sofrimentos àqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, nós não podemos ser a reação da ação das outras pessoas. Nós precisamos reagir de acordo com nós mesmos. Há uma frase que em algum momento li em um carro onde dizia: a minha educação depende da tua. Se a minha educação depende da educação do outro, isso significa que eu não tenho educação? Se a minha reação depende da ação do outro, isso significa que eu não tenho controle sobre mim mesma. A importância, meus irmãos, de nós nos mantermos fortes na fé, nos mantermos fortes na certeza de que Deus está conosco, de acreditarmos, mas acima de tudo de mantermos um humor saudável, de mantermos uma vida saudável e feliz, dentro das nossas limitações, dentro do que este mundo, que este planeta Terra nos oferece. Tudo são escolhas nossas. Quando nós despertamos pela manhã, nós já começamos a fazer as escolhas de como será o nosso dia. Quando nós nos olhamos no espelho e, apesar de estarmos com os sinais da idade, apesar de não estarmos com o peso adequado ao que gostaríamos de estar, mas nós nos olhamos no espelho e agradecemos e nos achamos belos. Nós já estamos começando o nosso dia fazendo as nossas escolhas, escolhendo as boas energias. Quando, mesmo pela manhã,
alguém, em algum momento, nos é grosseiro, nos é deselegante, nós temos a escolha de revidarmos ou digerirmos e continuarmos sorrindo, agradecendo ao Pai pelas belezas da vida. Talvez a pessoa que sem querer nos ofendeu momentaneamente nem queria fazer isso, não estava num dos seus melhores dias, mas não podemos, meus irmãos, em hipótese alguma, debitarmos na conta do outro a nossa própria vida. Nós somos responsáveis por nós. Nós temos que aprender a nos amar. E nos amar passa por buscar a felicidade nas pequenas coisas, uma busca constante. Se ficarmos cultivando a vitimização, a tristeza, cairemos em quadros depressivos, cairemos em quadros com síndromes de pânico, ansiedade e outras doenças psicossomáticas. Então é importante sempre vermos o lado bom de tudo, porque tudo tem um lado bom. É como aquele almoço de domingo. Não estou fazendo propaganda para Coca-Cola, até porque eu raramente tomo refrigerante, mas aquele almoço de domingo em que alguns chegam atrasados e alguém olha para a mesa e diz: ai, não acredito, só tem meio litro de Coca-Cola. Dali alguns minutos chega outra pessoa, também atrasada, olha para a mesa e diz: ufa, que bom, ainda temos meio litro de Coca-Cola. Quem somos nós neste almoço de domingo? Aquele que vê o lado negativo das coisas ou aquele que vê o lado positivo e agradece com alegria pela vida que Deus nos dá? Encerrando esse capítulo, Allan Kardec nos faz uma proposta, para deixarmos de nos vitimizarmos. E nos diz: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, meus irmãos, se as escolhas são nossas, vamos escolher sermos felizes. Vamos escolher nos mantermos saudáveis no corpo, do espírito, para que nós possamos caminhar mais levemente por este mundo de provas e expiações. Sempre teremos os mosteiros do Pai ao nosso lado, se nos mantivermos num bom padrão vibratório. Então, neste momento, peço novamente que cada um que estiver assistindo feche os seus olhos, leve os seus pensamentos a Deus, agradecendo por todas as reflexões feitas neste pequeno vídeo, porque os anjos de Deus tocam a nossa alma e o nosso coração todos os dias. Que nós possamos sentir este toque, mesmo que leve, que nós possamos, Pai, ao despertar, abrir os nossos olhos e apreciar as belezas da natureza, de um dia inteirinho, para que nós possamos construir a nossa história. Que nós possamos agradecer pelo dia, faça chuva ou faça sol, porque ambos são tão importantes para nós e também para o planeta, para as nossas plantas, para a Mãe Terra. Que nós possamos, Pai, estar mais abertos e mais fortes para administrarmos da melhor forma possível todas as situações e adversidades das nossas vidas. Que nós possamos, Pai, confiar nas promessas do Cristo. O Cristo um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de mim.
nós possamos chegar a Ti, Senhor, um dia, seguindo os ensinamentos do Cristo, em especial aquele que nos diz: amai ao teu próximo como a Ti mesmo, e que então que nós possamos iniciar nos amando e nos perdoando, porque só quando aprendermos a nos amar realmente, em todos os sentidos e de todas as formas, nos perdoar e buscarmos as mudanças necessárias, é que nós vamos poder realmente amar o outro. Que bênçãos de paz, de luz, de amor, de saúde, de harmonia se derramem sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, encarnados ou desencarnados. Que a luz do amor do Cristo nos fortaleça para a caminhada, que as nossas mentes se expandam o suficiente para que nós possamos entender as verdades da vida, que os anjos de Deus se façam presentes em todos os locais onde irmãos de caminhada necessitam de amor e de luz, e que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos estender as nossas mãos para aqueles que nos pedem socorro, que nós possamos unir as nossas mãos, como é o nome da nossa casa, Mãos Unidas, a fim de realizarmos projetos de caridade, projetos de disseminação da doutrina espírita, projetos de auxílio dentro daquilo que nós já temos para dar. Obrigada, meus irmãos. Com meu coração repleto de gratidão, encerro este vídeo agradecendo a Deus, a todos aqueles que nos ouvem, que também nos ajudam a nos tornarmos melhores, em especial a nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, que se localiza na Vila Isabel, em Crisol. Está sempre de portas abertas a todos aqueles que necessitam de amor, de atenção, de um diálogo, de uma orientação. Não prometemos milagres, nós prometemos que todos serão recebidos com muito amor e com muito respeito. Fica aí a indicação do livro Vida Saudável e Feliz, de Leonardo Machado, Evangelho de Jesus e Saúde Mental. Uma boa noite a todos.